Estamos aqui para ministrar mais uma aula da nossa escola dominical. Para você que nos assiste pela primeira vez, meu nome é Aislan Miranda, sou professor aqui da nossa escola bíblica, da comunidade evangélica Vida Plena. E durante esse trimestre nós estamos falando sobre um tema super bacana. Fazendo menção aqui, nós estamos falando sobre a igreja eleita. Mais especificamente, estamos falando sobre o livro de Efésios. E o tema de hoje é a iluminação espiritual do crente. Antes de darmos aqui prosseguimento à nossa aula, eu queria convidar cada um de vocês para uma oração. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós primeiramente te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá aqui de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Peço, Pai querido, que o Senhor venha com a Tua graça e unção sobre a minha vida, que nada que eu fale aqui, meu Deus, seja de mim mesmo, mas que o Senhor, meu Deus, esteja falando em cada um de nossos corações, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Amém. Então, amados, aula de hoje, a iluminação espiritual do crente. E aí nós temos um texto áureo, que é o de Efésios, capítulo 1, verso 17, que diz assim, para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nós temos também sugerido aí pela apostila uma verdade prática, que diz assim, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E aí eu convido agora cada um dos amados a abrir lá a palavra de Deus, no capítulo 1 de Efésios. Você que tem a apostila também pode acompanhar pela apostila. Nós vamos fazer a leitura aqui do verso 15 até o verso 23. Aqui diz assim, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força de seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Amados, nós tivemos já 3 aulas. Na primeira aula ali, que foi ministrada pelo professor Renan, abordou ali os 2 primeiros versículos do capítulo 1 de Efésios, onde falou um pouco a respeito sobre a saudação aos Efésios. Na sequência, foi abordado do verso 3 até o verso 14, também do primeiro capítulo de Efésios. Ali Deus é louvado por todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mais especificamente, na aula anterior, o professor Aldi falou a respeito da predestinação. E, como acabamos de ler, o tema de hoje ele tem um cunho mais pessoal. Aqui, a escrita de Paulo, divinamente inspirada por Deus, certo? Traz esse contexto mais pessoal. Uma reflexão que eu convido cada um a fazer. Como se dá essa iluminação espiritual do crente? Qual que é a maneira correta? É isso que vamos falar um pouquinho hoje, né? Dando um contexto geral, aqui nós vamos abordar um pouco sobre ação de graça. Nós vamos falar sobre oração intercessória, a importância da oração, e não só aquela oração individual que cada um de nós fazemos, mas a oração intercessória. Vamos falar também um pouquinho a respeito sobre confissão de louvor e exaltação. Esse é o tema que nós iremos abordar hoje. Amém? Então, amados, dando prosseguimento aqui à nossa aula, vamos para o nosso primeiro tópico. Aqui nesse primeiro tópico fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória.
E o primeiro destaque que eu faço aqui é sobre a gratidão. Gostaria de fazer menção sobre o verso 16, lá do capítulo 1 de Efésios, onde fala assim, ó: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo ele tinha plena consciência que para ter uma vida iluminada espiritualmente era necessário a gratidão. E amados, a gratidão é algo fundamental na vida de qualquer um de nós. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que não foram gratas e tiveram problemas. Eu faço menção, por exemplo, daquele povo que foi libertado lá da escravidão do Egito. Esse povo, eles tinham ali o sustento feito ali por Deus em suas vidas de maneira sobrenatural. Durante o dia, para não serem ali castigados com aquele sol forte, Deus providenciava ali uma nuvem para acompanhar aquele povo. À noite, para que essas mesmas pessoas não fossem castigadas com o frio, havia uma coluna de fogo. Amados, esse povo, eles recebiam do céu o alimento diário. Então assim, tinha toda uma situação sobrenatural feita pelo próprio Deus para sustentar aquele povo. E qual foi a resposta desse povo? Foi a ingratidão. E a ingratidão, amados, nos impede de alcançar a bênção. É uma consequência fatal. A pessoa que não é grata, ela infelizmente está sujeita a não alcançar a bênção. Porque a ingratidão impede a pessoa de alcançar a bênção. Então aquele povo viveu durante 40 anos em círculo. Eles não conseguiam alcançar a bênção justamente por conta dessa ingratidão por parte deles. E com a nossa vida não é diferente. Nós temos que ter essa qualidade, essa característica de sermos pessoas gratas, de exercermos gratidão, principalmente com o nosso Deus. Eu conheço muitas pessoas que vivem murmurando, vivem reclamando. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que tinha lá um emprego e vivia reclamando do seu patrão, mas reclamava sempre que a gente tocava no assunto. Falava que o patrão era isso, que o patrão era aquilo, que o supervisor era isso, que não aguentava mais aquele trabalho, até um dia que ele ficou sem trabalho. Aí ele resolveu fazer uma nova aposta, abrir uma empresa. Aí quando a gente ia falar novamente a respeito da empresa com esse cidadão, ele começava a reclamar dos funcionários. Que os funcionários não se dedicavam, que os funcionários eram isso, que os funcionários eram aquilo, e vivia murmurando. Final das contas, ele ficou sem emprego e sem empresa. E infelizmente é essa a consequência. Quando uma pessoa vive murmurando, infelizmente ela é impedida de alcançar a bênção. Então gratidão é uma característica fundamental para termos a nossa vida iluminada, espiritualmente. A gente tem que ser grato todos os dias a Deus pelo fôlego de vida, pela saúde, pelos livramentos, que não são poucos. Quantas e quantas vezes Deus nos livra de coisas terríveis. Temos que ser grato, amados. Isso é fundamental para alcançarmos a bênção. Dando prosseguimento aí, eu queria também fazer um destaque sobre a intercessão. E aí eu queria fazer menção aqui no verso 15, onde fala assim, ó: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Olha que interessante. Primeira coisa que ele fala aqui é sobre a fé em Jesus. Essa fé é fundamental. Nós temos que alimentar diariamente a nossa fé. Nós temos que alimentar como? Através da oração, através do devocional diário. Nós temos que ter uma vida pautada pela fé. Parar de acreditar que somos capazes de resolver alguma coisa sem Deus e começar a depositar confiança no nosso Senhor, no nosso Deus, que é Ele que supre cada uma de nossas necessidades. E aí mostra também nesse versículo que acabamos de ler, o amor para com os santos, Ou seja, Paulo ele intercedia pela igreja, E quem se compromete com Cristo, compromete-se com os seus irmãos. São duas coisas que andam juntas. Então, para nós termos a nossa vida espiritualmente iluminada, é importante, primeiro, ter uma vida de oração. Isso é fundamental. Uma oração para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós nos achegamos mais próximos de Deus. E termos também esse compromisso com os nossos irmãos.
interceder por eles, colocar cada um deles diante de Deus, para que Deus também abençoe a vida deles, agir também em prol deles. Isso é fundamental para que a nossa vida também seja espiritualmente iluminada. Dando prosseguimento aí, o próximo item fala sobre a esperança da vocação. E a esperança da vocação, amados, nada mais é do que isso daqui, ó. A palavra de Deus, que vai de Gênesis a Apocalipse. Aqui Deus escreve uma linda história em que eu e cada um de vocês pode fazer parte. É muito importante, amados, a gente entender isso. Que nessa linda história, cada um de nós podemos fazer parte. Como o áudio ministrou na aula passada, né? Cada um de nós temos livre-arbítrio. Nós podemos viver essa história que já foi construída por Deus ou não. Cabe cada um de nós escolhermos. E aqui envolve passado, envolve presente, envolve futuro. Passado no sentido de que fomos eleitos. Deus elegeu a igreja. E o que é a igreja? É cada um de nós. Lá em 2 Timóteo 1,9, fala que fomos chamados para uma santa vocação. Então existe esse chamado que foi estabelecido pelo próprio Deus. É uma santa vocação. Mas envolve também o presente. E o presente tem a ver com serviço e santificação. Fazendo aqui só menção de Filipenses 3, ali o povo, a igreja é exortada, né, a cultivar o fruto do Espírito. Todos nós somos ali exortados a cultivar o fruto do Espírito, a praticar o amor, a praticar a caridade, a exercer todos esses costumes que são associados a uma verdadeira vida cristã. Nós devemos, como está lá no verso 3, prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. A forma como Cristo viveu aqui na terra, a forma que nós devemos olhar e dizer, não, eu quero viver uma vida assim. E isso, com certeza, amados, será fundamental para que a nossa vida espiritual seja iluminada. Servindo e entrando sempre nesse processo de santificação. Cristo, enquanto viveu aqui, ele fez o quê? Serviu. Ele serviu cada um de nós. Ele se doou por cada um de nós. Então, nós temos que pegar isso como exemplo e fazer igual. Termos essa disposição de servir um ao outro. E sempre nesse processo de santificação. Como a gente até costuma falar nas aulas, né? Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. E assim por diante. E um terceiro destaque aí que eu falo é também a respeito do futuro. Porque a nossa vida ela não está limitada a essa vida aqui que estamos vivendo na Terra. Amados, quando a pessoa é muito otimista, ela fala em 100 anos de idade aqui. Aí eu pergunto para você, o que é 100 anos comparado com a eternidade? O que é 100 anos comparado com uma vida eterna? Então, existe também uma promessa futura. E nessa promessa futura envolve justamente vida eterna, envolve a esperança de conhecermos Deus face a face. Eu vou só fazer menção aqui, lá em 1 Coríntios, verso 13, melhor dizendo, capítulo 13, verso 12, lá fala que nós veremos Deus face a face. Essa é a promessa futura, essa é a promessa que está aqui, ó. E digo mais, já está prestes a se cumprir. Os sinais estão aí. Em breve estaremos lá, face a face com Deus. As coisas estão acontecendo. O presente, conforme está escrito aqui nessa palavra, já está acontecendo. E o futuro já está prestes a acontecer, que é estarmos lá vivendo eternamente com Deus. Amém? Aí no item 3 fala sobre as riquezas da glória de sua herança. As riquezas da glória em sua herança. E aqui, amados, é essa promessa futura. Amados, a gente não tem dimensão de como é isso.
Porque o nosso intelecto é incapaz de deduzir, é incapaz de raciocinar como que será a vida eterna, de tão precioso que é, de tão assim maravilhoso que é. Eu na verdade, assim, me falta palavras para falar a respeito dos céus, para falar a respeito da Nova Jerusalém. Mas eu queria aqui fazer menção de 1 Pedro, lá no capítulo 1, verso 4. Lá fala sobre uma herança incorruptível. Olha só, não vai haver corrupção. Lá vai ser algo assim maravilhoso, santificado, vai ser incorruptível, como diz a própria palavra. Lá ainda faz menção sobre uma herança incontaminável, mas não terá doença, não terá dores, não terá nada disso de ruim, não terá vírus, não terá epidemias, pandemias, não terá nada disso. Porque a palavra assegura que essa herança ela é incontaminável. Não pode murchar, ou seja, ela não pode assim ficar ruim, ela não pode ficar desgastante, não será uma coisa assim que nós iremos, digamos assim, enjoar, ficar enjoado daquilo, não haverá isso, de tão maravilhoso que é, e está guardada nos céus, né? Lá em 1 Coríntios 2,9 fala que são coisas que os olhos não viam e os ouvidos não ouviram. Deus tem preparado tudo isso para cada um de nós. Amém? Amados, dando continuidade aqui, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E aí eu queria fazer menção do verso 19, melhor, eu vou ler a partir do verso 18, do primeiro capítulo lá de Efésios, que diz assim, ó: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, amados, aqui, mais especificamente no verso 19, Paulo fala sobre um dos atributos do nosso Deus, que é a onipotência. E aqui ele faz menção de 3 termos para descrever o nosso Deus. O primeiro termo é sobreexcelente. Sobreexcelente é muito difícil de explicar, principalmente quando está associado a Deus. Mas se eu tivesse que extrair algum termo para tentar explicar o que é sobreexcelente, eu diria que é algo de extrema supremacia, de grande supremacia. É algo que é extraordinário. Eu até fiz menção aqui, gostaria, melhor dizendo, de fazer menção aqui de 2 Coríntios, lá no capítulo 4, verso 7, que fala assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a Bíblia deixa muito claro que para alcançarmos excelência em qualquer coisa, isso depende de estarmos com Deus. Isso depende de Deus, porque só Ele é sobreexcelente, né? Nós somos como vasos de barros. Então, não é possível, de acordo com as nossas próprias forças, vencer os obstáculos dessa vida, né? A palavra de Deus até fala que maldito é o homem que confia no próprio homem. Isso está falando de nós mesmos. Não podemos confiar nas nossas próprias forças, não podemos confiar na nossa própria capacidade, mas a nossa confiança tem que estar exclusivamente centrada em Deus, porque Ele é sobreexcelente e capaz de nos fazer suprir cada uma das nossas necessidades, capaz de nos fazermos suprir cada obstáculo, cada aflição de vida. Com Ele somos mais do que vencedores. É isso que a palavra de Deus nos assegura, né? Outro termo aí utilizado por Paulo para descrever Deus é grandeza. Deus é grande de tal maneira que nenhum de nós também somos capazes de medir. Eu até fiz menção, melhor dizendo, gostaria de fazer menção também de Mateus 26, lá no verso 64, onde fala que veremos em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, é algo que está sobre todas as medidas existentes, todas as medidas que possamos imaginar. Deus está acima disso.
Um outro termo aqui é o poder. Poder tem a ver com uma força fora de medida. É uma força que também não temos condição com o nosso próprio intelecto de medir. Lá em Salmo 62:11, o salmista fala assim, ó: uma coisa disse Deus, duas eu a ouvi, que o poder pertence a Deus. Então Deus é retratado na Bíblia em vários versículos, em várias situações, como alguém que tem esse grande atributo, que é o da onipotência, o todo-poderoso. Agora, é interessante a gente ver, inclusive aqui no verso 19, que nós, como cristãos, podemos usufruir desse poder. Agora, para usufruir desse poder, nós temos que preencher um certo requisito. E qual que é esse requisito? Aqui fala assim, ó: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Então, amados, o poder de Deus, ele está guardado aos que crêem. Não existe outra possibilidade de se achegar ao poder de Deus se não for crendo. O próprio Senhor Jesus, né, quando ocorreu ali a cura daquele jovem lunático, isso está lá em Marcos capítulo 9, versículo 22, ele se dirigiu ao pai daquele jovem que sofria daquela grave doença e falou assim, ó: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, amados, eu não sei qual o milagre que de repente você esteja precisando. Qual a situação que de repente você vê que é aos seus olhos impossível de ser resolvido. Mas uma coisa eu quero deixar bem clara, e isso não é por convicção do Aislan, convicção própria de um ser humano. Isso é por uma convicção que está assegurada na própria palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Trata-se de uma cura? Isso é possível ao que crê. Trata-se de um emprego? Isso é possível ao que crê. Trata-se de uma situação financeira ruim que eu preciso arrumar e não consigo enxergar saída para isso? Tudo é possível ao que crê. É isso que a palavra de Deus nos assegura. Amém? Bom, amados, agora dando continuidade aqui na nossa aula, já partindo para o último tópico, vamos falar de Cristo, nosso exemplo de exaltação. E aqui eu já queria fazer menção de João 13,15, que fala assim, ó: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então Cristo, ele deixa a vida dele como exemplo a ser seguido. Nós, sempre que tivermos que tomar uma decisão, sempre que tivermos que fazer algo, uma conduta pessoal, sempre temos que fazer essa reflexão. Cristo faria como? Era assim que Cristo faria? E assim saberemos a decisão correta a ser tomada. Cristo é o nosso exemplo a ser seguido, amados. Agora, dando continuidade aqui na leitura de Efésios, Paulo traz 3 exemplos da força do poder de Deus. Nós falamos no tópico anterior sobre o poder de Deus, sobre a onipotência dele como um dos seus atributos. E aqui agora Paulo trata sobre 3 exemplos que demonstram essa força e esse poder. O primeiro deles fala a respeito da ressurreição. Aí na apostila está escrita como primícias dos que dormem. Amados, a ressurreição é algo que todos nós devemos acreditar. A Bíblia até fala que a nossa fé seria em vão se nós não acreditássemos na ressurreição. Lá em 1 Coríntios 15:14, inclusive fala assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Eu até lembrei aqui de um cântico, eu não vou cantar porque eu ainda quero que você continue assistindo a minha aula, mas eu queria pedir permissão pelo menos para me falar um pedacinho desse cântico, que diz assim, ó: porque ele vive, posso crer no amanhã. E é exatamente isso, amada. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aí eu te pergunto, que amanhã é esse? Esse amanhã representa justamente a vida eterna que teremos com Deus. Eu não sei se o arrebatamento ocorrerá agora.
até acredito que não vai demorar muito. Eu também acredito que será nessa geração que eu estou vivendo. Mas se caso isso não acontecer, a ressurreição é algo que ocorrerá. E a Bíblia nos garante isso, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, inclusive fala assim, ó: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então, amados, a ressurreição é algo que deve sempre ser colocada aí como uma crença nossa, algo que devemos sempre acreditar. Agora, um ponto aqui importante para ser falado, aproveitando aqui esse assunto, é a respeito da nossa salvação. Amados, não dá para brincar com salvação. Eu não sei se todos que estão me ouvindo já tomou a decisão de reconhecer Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, mas se caso isso não aconteceu, ou se caso você é mais uma pessoa que durante um momento acreditou nisso e depois se afastou, não perca tempo, amados. Não perca tempo e tome logo essa decisão. Não dá para brincar com a salvação. Sabe, existem duas coisas, uma chamada céu e a outra é inferno. Essas duas coisas, elas existem. O céu é para aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Já o inferno é para aqueles que não creem, aqueles que negam a Cristo. E, amados, a gente está falando de vida eterna. Eu até falei aqui no decorrer da aula que o que é 100 anos comparado com a vida eterna. O que é 90, 80, 70 anos comparado com a vida eterna. A vida eterna é algo que é eterno, é para sempre. E para onde a gente vai? Para onde cada um de nós vamos optar por ir? Para o céu ou para o inferno? É lógico que o céu seria a melhor das alternativas. Na verdade, o pastor Vilmar até costuma dizer que o céu é tão bom que a melhor pessoa do mundo não merecia estar lá. Mas ele foi preparado para cada um de nós. Agora, como o professor Aldi falou na aula anterior, nós temos livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio devemos escolher se queremos céu ou se queremos inferno. Aí a opção, com certeza, amados, tem que ser o céu. Tem que ser reconhecer Jesus como o único Senhor de nossas vidas para ter essa garantia eterna. Amém? Bom, dando continuidade, aqui fala elevado à direita do Pai. Aqui no próprio verso 20, fala assim, ó: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita no céu. Então aqui no verso 20, primeiro fala da ressurreição, que acabamos de falar, e aí na segunda parte do versículo ele fala, pondo-o à sua direita no céu. E é interessante porque assim, Jesus ele viveu aqui na terra como homem, né? Sofreu, passou por muitas angústias, mas cumpriu tudo aquilo que Deus tinha determinado. Jesus não deixou de cumprir nada, ele cumpriu tudo. Por isso que chegado a um dado momento, isso está registrado lá em João 19:30, ele falou assim, ó, está consumado. É o mesmo que dizer, está tudo perfeitamente feito. Eu concluí toda a obra. Foi isso que Jesus fez. E aí, Jesus, concluindo perfeitamente toda essa obra, o que Deus faz? Coloca ele à sua direita. Honra a ele, colocando ele à sua direita, à direita do Deus Pai. Amados, até ali no Oriente, né, é costume ali, na época das monarquias, a pessoa que ficava à direita do rei era uma pessoa constituída de honra, era uma pessoa constituída de dignidade, era uma pessoa inclusive constituída de poder. E é essa a ideia também aqui. Deus Pai constituiu o seu Filho Jesus com honra, com dignidade e com poder. Agora, por que Deus fez isso? Uma das coisas que nós podemos atribuir é por Jesus ter concluído perfeitamente toda a obra, ter obedecido a Deus, a Deus Pai até a morte. E isso tem que ser trazido como lição para nós, como exemplo de vida. Nós também temos propósitos estabelecidos por Deus para ser cumprido aqui na terra. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: temos cumprido esse propósito? Temos cumprido tudo aquilo que Deus determina para nós cumprirmos? E se estivermos cumprindo, temos cumprido bem feito?
Temos, por exemplo, cumprido bem feito o nosso ministério na igreja? Temos cumprido de maneira bem feita o cuidado com a nossa família, o cuidado com os nossos filhos, o cuidado com o trabalho, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos? Como que a gente tem tratado? Como que a gente tem cuidado disso? Então, são reflexões que às vezes são necessárias fazermos, porque é importante a gente dar atenção para cumprir, para obedecer a Deus, cumprindo tudo aquilo que Ele determina para as nossas vidas. E com certeza, fazendo isso, nós também seremos constituídos de honra e de dignidade. Deus quer honrar a você, quer honrar a mim, quer honrar a todos nós. Mas para isso a gente precisa, demonstrar os motivos essenciais para que Deus age assim conosco. E quais que são esses motivos? Cumprindo tudo aquilo que Ele determina para cada um de nós cumprirmos. Amém? Agora aqui, o último item fala sobre exaltado sobremaneira. Aqui eu queria fazer a leitura de Filipenses 2, do verso 5 ao verso 10. E aqui fala assim, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Cristo realmente foi exaltado sobremaneira. E aqui é a nossa responsabilidade também de honrar a Cristo. Devemos continuar a nossa jornada aqui, fazendo tudo aquilo que Deus determina para nós fazermos de maneira bem feita, de modo que a gente possa, sobre cada atitude nossa, honrar a Cristo. Isso é importantíssimo. Devemos sempre estar honrando a Cristo, porque quanto mais honrarmos a Cristo, mais seremos honrados. E como que se faz isso? Meu amados, aí é fazer menção de tudo aquilo que foi abordado nessa aula. Fé, amor, ter empatia pelo próximo, caridade, interceder pelos irmãos, enfim, fazer tudo aquilo que está associado a uma vida cristã e que é colocado nas Escrituras de Deus. Amém, amados? Bom, amados, essa era a aula, é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Desculpa qualquer coisa e até a próxima. Deus abençoe.